Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é Jesus, oração intercessora. Aqui nós vamos entender um pouquinho do capítulo 17 do livro de João. Depois vocês leiam ele completamente, o estudo todo, para vocês terem uma visão melhor ainda do que nós vamos falar aqui agora. Bom, nesse capítulo é registrada uma oração que Jesus faz a Deus pouco antes dele ser entregue à morte, Jesus havia passado um tempo com seus discípulos, recentemente esteve na Santa Ceia, com seus discípulos, e logo em seguida a Santa Ceia, ele então faz essa oração intercessora a Deus. Ele pede a Deus que cuide dos seus discípulos, A respeito desse capítulo 17, Bendel diz que de todos os capítulos das Escrituras, esse é o mais fácil de se compreender e o mais profundo em seu significado, porque esta oração ela se divide em 3 partes. Na primeira parte, nos versos 1 ao 5, Jesus Cristo ele ora por si, ele pede força para Deus para enfrentar tudo o que ele iria enfrentar. Também nos versos 6 ao 19, ele pede pelos seus discípulos, os quais haviam passado tempo com ele ali, no seu ministério, e que agora, com a partida de Jesus Cristo, mesmo tendo o Consolador, porque foi promessa de Deus, que enviaria o Consolador, ainda assim, Jesus pede a Deus que olhe pelos seus discípulos, E também, dos versos 20 ao 26, Jesus ele intercede por todos nós, por todos aqueles que, durante anos e anos após o acontecido da sua vinda, morte e ressurreição, ainda viriam a crer ser Jesus Cristo o seu Salvador. E olha que interessante, nessa oração, Jesus se mostra interligado ao Pai sempre. Sempre está em comunhão com Deus. É um conhecimento de Deus, Um conhecimento experimental e vivo conduz à vida eterna. Não há salvação em apenas conhecer, mas também não pode haver salvação sem o conhecimento. E aqui mostra o quão é importante estarmos em comunhão com Deus, porque Jesus, ele esteve durante toda a sua vida e seu ministério em comunhão com o Pai. Aqui é definido o conhecimento salvador centralizado no verdadeiro Deus e em Cristo Jesus, em contraste com os deuses falsos. Foi bastante perceptível a ausência de conhecimento a respeito de Jesus na religião dos judeus, porque apesar de saber que o Messias viria, como Jesus veio de uma forma simples, muitos não creram que Jesus era o Messias que eles aguardavam e por isso o rejeitaram. Jesus diz nessa oração, que muitos o rejeitaram a sua mensagem. E mesmo assim, Jesus continua orando para que Deus cuide dos seus discípulos, No último dia, os homens serão rejeitados por haverem desprezado o conhecimento essencial, que é Jesus Cristo. Por que Jesus não roga pelo mundo? O que você entende com isso? Não sou do mundo. Por que Jesus diz isso, Naquele momento, Jesus se preocupava com seus discípulos. Jesus não está querendo dizer que o mundo está fora do seu alcance, está fora dos seus cuidados e dos cuidados de seu Pai, De forma alguma. Mas Jesus, ele não obriga nenhum de nós a querermos ser salvos, a querermos estar sob os seus cuidados, Depois de fazer oração pelos seus discípulos, ele inclui também aqueles que viriam a crer por intermédio da palavra. Por todos aqueles que viriam a aceitá-lo, E que futuramente também seriam novos discípulos de Jesus. Então Deus mostra aqui seu amor maravilhoso, Jesus Cristo está orando por mim e por você. Ele orou por mim e por você. Há quanto tempo atrás, E ainda assim, ele se preocupou comigo e com você. Havia uma diversidade de dons, mas deveria haver unidade de espírito, propósito e crença. Não mais lutas pela supremacia, como há pouco tempo havia contaminado os 12. A unidade, proveniente da combinação harmoniosa da vida dos cristãos, impressionaria o mundo com a origem da divina
igreja cristã. Deus é um, assim como o seu povo deveria ser um. Então, unidade não significa uniformidade, mas unidade na diversidade. Ali a gente vê Deus deixando claro para nós que, apesar de sermos diferentes uns dos outros, assim como os discípulos eram, nós devemos ter um único propósito, que é levar a mensagem da salvação às pessoas. E esse propósito deve nos unir. Assim como na oração Jesus menciona que Ele é um no Pai, que Ele e o Pai são um, estão unidos, assim também nós devemos hoje sermos unidos para que o nome de Deus ele possa alcançar muitos corações de pessoas que estão sofrendo, né? Assim como a igreja hoje, ela tem muitas pessoas, mas com dons diferentes, assim também essas pessoas devem estar unidas nesse mesmo propósito. Jesus estava para partir, por isso ele confiou os seus discípulos aos cuidados de seu Pai. Eles ficariam em um mundo mau e necessitariam de sua graça especial em sua luta contra o pecado. Olha só, que interessante. Jesus estava preocupado com as nossas necessidades espirituais. Ele estava preocupado com o que enfrentaríamos aqui nesse mundo depois que ele fosse ao Pai, né? E ele se preocupou com seus discípulos, assim como ele está preocupado conosco hoje, e ele está disposto a nos ajudar a enfrentarmos as nossas lutas. Cada cristão pode rogar por esse poder protetor. Deus não permitirá que um filho seu seja tentado além do que possa suportar. Está em 1 Coríntios 10, 13. O cristão será invulnerável aos ataques de Satanás enquanto luta com as forças e a luz vindas do céu. Entretanto, Deus protege somente aqueles que escolhem ser protegidos. Quando os homens agem de forma contrária aos conselhos divinos, colocam-se voluntariamente no terreno do inimigo e não devem, portanto, esperar ser guardados pelo poder de Deus. Forte, não é esse texto? Muito forte. Deus não deixou de preocupar com as pessoas. Deus não deixou de preocupar com aquelas pessoas às quais a gente tem orado, pessoas que estão afastadas de Deus e que não querem saber de Deus. Deus não deixou de orar por elas. O problema é que quando nós não permitimos o agir de Deus em nossa vida, Deus não pode agir à força. Ele não pode agir contra a nossa vontade. E muitas pessoas, elas estão descrentes de Deus, elas se afastaram de Deus, elas não querem conhecê-lo, não querem saber de Deus, não aceitam o amor, não aceitam a graça, não aceitam o cuidado de Deus. Mas isso não nos impede de continuarmos orando sim, orando e clamando para que o Espírito Santo toque essas pessoas e que, ao serem tocadas pelo Espírito Santo, elas possam sentir o desejo de voltar-se a Deus e de aceitar o amor e a graça e a bondade e o cuidado do Senhor. Continuemos orando, mesmo que essas pessoas estejam desanimadas, continuemos orando. Mas quando as coisas acontecem, não é porque Deus deixou de ouvir a sua oração, não é porque Deus não se preocupou com a pessoa que você está orando, é porque talvez no seu coração, no coração dessa pessoa, ela rejeitou o cuidado de Deus. Deus não desiste de ninguém. Nós é que muitas vezes desistimos dele. Então vamos orar com unidade, vamos orar com humildade, vamos ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que esse foi o ensinamento que o nosso Senhor Jesus deixou para os seus discípulos e que ele também se preocupou em estender esse ensinamento a todos nós hoje. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado por essa mensagem, meu Pai. Nos abençoe e nos dê, ó Pai, o teu cuidado, a tua proteção. Seja com cada filho teu, em nome de Jesus.